Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Eduardo Moura, prazer. Eu sou diretor executivo do DPFL e a gente está muito honrado de ter você conosco no programa de mentoria do DPFL. Bom, o programa de mentoria do DPFL, ele é um dos maiores ativos que as pessoas jovens que a gente forma e emprega têm ao longo da jornada. Então, o seu trabalho aqui é totalmente essencial para que a gente consiga gerar o impacto que a gente pretende no final da jornada para essas pessoas jovens. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o DPFL e sobre o programa de mentoria para que vocês possam desempenhar com maior assertividade e qualidade o trabalho voluntário de vocês aqui dentro. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Vamos nessa? Bom, o DPFL ele foca num problema social que está muito ligado à desigualdade socioeconômica que as pessoas vivem aqui no Brasil. Então tem esse dado da OCDE que aponta para a gente que são necessárias 9 gerações para que uma pessoa que nasce pobre, uma pessoa jovem que nasce pobre, consiga mudar sua realidade e ascender socialmente. E a gente acredita que isso é inadmissível. A gente quer ajudar a transformar essa realidade. Bom, no Brasil, e qualificando aqui um pouco mais, trazendo mais dados para que a gente consiga compreender essa problemática, apenas 11% dos alunos do ensino médio de 15 a 19 anos estão matriculados em programas profissionais. E considerando os jovens de 18 a 24, apenas 24,4% dos brasileiros não trabalham nem estudam. Então esses dados apontam para a gente duas coisas. Primeiro que existe uma lacuna entre o ensino médio e o mercado de trabalho, então essa transição entre escola e emprego, de uma forma que as escolas, os colégios, principalmente públicos, não conseguem endereçar as capacidades e as competências necessárias que o mercado de trabalho e as empresas têm pedido. E por outro lado, a gente enxerga, com esse segundo dado, uma geração de juventudes que está totalmente desmobilizada, tanto para estudar quanto para trabalhar no momento das suas vidas em que isso deveria estar sendo uma prioridade. Então, esse também é outro dado da OCDE, de um estudo desse ano, e a gente vem se apoiando nesses dados para que a gente consiga compreender ainda melhor o cenário da educação e da empregabilidade no Brasil e, assim, desempenhar um trabalho mais impactante para os jovens que passam pelo nosso programa de desenvolvimento. Bom, para finalizar essa primeira parte, faltam recursos, falta acesso, falta educação profissionalizante e faltam oportunidades de emprego. Então, todas essas dificuldades elas têm feito com que, principalmente jovens em situação de vulnerabilidade, não consigam ser protagonistas das suas carreiras e das suas vidas consequentemente, melhorando assim a qualidade, aumentando a renda e assim podendo mudar suas realidades. E é por isso que o DPFL nasce. Então o DPFL ele nasce com o propósito de fazer com que jovens consigam se empoderar através da formação profissionalizante e da mentoria individualizada e dessa forma desenvolverem seu potencial para que eles consigam estar empregados, ter uma maior chance de estar empregados a partir disso. Então o DPFL ele acredita no protagonismo das juventudes e a gente quer dar os instrumentos e dar as oportunidades necessárias para que esses jovens consigam ser protagonistas das suas próprias trajetórias. Então, falando um pouco mais sobre nossos objetivos e resultados, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco de como que a gente vem direcionando a estratégia e as prioridades do DPFL. Então, para 2024, a gente tem 3 grandes objetivos que estão interconectados. O primeiro é desenvolver o potencial de 1.000 pessoas jovens e apoiá-las para que elas consigam ser protagonistas das suas trajetórias. O segundo é promover oportunidade de emprego formal para pelo menos 80% dos nossos alunos, com alinhamento de perfil e de valores. E, por último, gerar valor para empresas parceiras
que estão conectadas à jornada desse jovem quando a gente olha para a empregabilidade, de forma que a gente também consiga gerar uma transformação na vida dessas pessoas jovens que conseguem ingressar no mercado de trabalho formal e, consequentemente, aumentar suas rendas. Bom, aqui é um pouco dos resultados que a gente teve até hoje no DPFL. O DPFL ele nasce como uma organização sem fins lucrativos, só que já muito profissionalizada, num ambiente já muito profissionalizado, com uma rede muito qualificada de conselheiros, de fundadores, de mentores, e esses resultados eles refletem isso. Então, até hoje, em pouco mais de um ano de operação, foram 300 jovens impactados positivamente, mais de 80% deles empregados, e com uma renda gerada na economia de mais de 3 milhões de reais, né, uma previsão de renda gerada na economia de mais de 3 milhões de reais para 2024, considerando o salário médio das pessoas que o DPFL empregou. O que significa, basicamente, em outros termos, que a cada R$1 investido na organização, R$30 foram gerados na economia como atividade econômica para o nosso país. Além disso, são mais de 200 mentores cadastrados e 3.600 horas de mentoria fornecidas para esses jovens, e é uma rede muito qualificada e muito potente que agora você passa a integrar, e a gente está muito feliz de ter você nela. E claro que a gente teve vários parceiros, empresas ao longo dessa trajetória, e continuamos costurando mais parcerias que estejam alinhadas e que queiram somar com esse sonho que o DPFL tem. Bom, nossa atuação com jovens. Nos próximos slides eu vou passar para vocês um pouco mais do perfil e da jornada das pessoas jovens que o DPFL apoia. Bom, o perfil dos jovens que o DPFL apoia está direcionado para alguns critérios que compõem o que a gente entende como a triagem de todas as pessoas que a gente recebe para a inscrição do programa de desenvolvimento do DPFL. Então a gente está falando sobre jovens de 16 a 24 anos que estejam matriculados a partir do segundo ano do ensino médio ou já tendo finalizado o ensino médio na rede pública de ensino. Da mesma forma que a gente também compreende que pessoas bolsistas em colégios particulares também entram nesse perfil. E a gente também compreende que pela faixa etária que a gente foca, a gente também pode atuar com jovens que estejam na faculdade, mas ainda sem o direcionamento de carreira, a orientação necessária para estar conectado ao mercado de trabalho. Bom, terceiro critério são pessoas residentes de regiões e áreas periféricas. Então, a gente quer apoiar o jovem da periferia, compreendendo os desafios que as pessoas que moram nessas regiões não centrais, e não só aqui em São Paulo, mas como em outras áreas periféricas do Brasil, que têm configurações diferentes. Quarto critério, a gente vai avaliar, quarto e quinto, a gente vai avaliar uma composição de fatores que indicam para a gente tanto o comprometimento desse potencial participante, né, quanto o tempo hábil que essa pessoa tem para se dedicar, para fazer o programa, que tem uma dedicação de horas necessárias, que inclusive passa aqui do que vocês estão vendo na tela das 60 horas de cursos. Então a gente tem trazido um programa ainda mais parrudo e com mais conteúdos para que os nossos egressos sejam um pipeline atrativo de contratação para as empresas que são parceiras nossas. E por último, a gente tem um critério de renda, tá? Um critério socioeconômico de renda, que deve indicar para a gente que a renda familiar mensal per capita dos nossos alunos e alunas é de até 1,5 salários mínimos. Bom, agora na tela vocês estão vendo a jornada da pessoa jovem. Então, a jornada da pessoa jovem ela vai iniciar com uma atração qualificada que a gente tem
de organizações sociais parceiras que trabalham com jovens em etapas anteriores. Então a gente quer trabalhar com um jovem que já esteve envolvido em programas e projetos e que já tenha, de alguma forma, tido contato com esse tipo de iniciativa e de oportunidade que a gente oferece. Depois disso a gente passa pela triagem, que é basicamente a aplicação dos critérios que eu acabei de passar com vocês, o onboarding dessas pessoas, então todo o conteúdo necessário para que elas compreendam qual que é a jornada delas aqui dentro, qual que é o conteúdo programático de cada uma das fases, quais são as competências a serem desenvolvidas. Depois disso ela é conectada à pessoa mentora, e isso acontece antes dela iniciar os módulos em si, ou enquanto ela estiver no módulo amarelo, que é a etapa conseguinte, porque a gente entende que estar conectado ao mentor, por mais que a mentoria ainda não inicie, é um motivo, é um fator de engajamento para que eles e elas continuem no programa. Então a mentoria ela vai começar de fato na fase 2, no módulo amarelo, e ao longo da conexão, do período da conexão, passando pelo módulo amarelo, pela fase 1 até a fase 2, o mentor e o mentorado devem continuar em contato, tendo conversas pontuais e fazer uma primeira reunião, um primeiro encontro online para se conhecerem, mas ainda sem iniciar o ciclo oficial de encontros do programa de mentoria. Depois disso a gente vai para a fase 3 e por último a gente tem o certificado do DPFL e o compromisso do DPFL em empregar essas pessoas egressas em até 6 meses após a finalização. Cada uma dessas 3 fases do programa de desenvolvimento do DPFL tem 3 pilares, então a gente enxerga 3 pilares que a gente desenvolve em cada uma dessas fases. O primeiro pilar é de habilidades técnicas, o segundo pilar é de habilidades socioemocionais e o terceiro pilar é de preparação para o mercado de trabalho. Aqui nesse próximo slide vocês vão poder compreender um pouco melhor quais são os fatores-chave do programa de desenvolvimento do DPFL. Então, eu já comentei agora há pouco parte deles para vocês, e aqui a gente traz, de fato, esses 4 fatores que a gente compreende que são essenciais para que a gente consiga ter um jovem impactado no final do programa. Então, as habilidades técnicas, elas tanto vão ter uma atuação comum para as pessoas que fazem parte do programa, então a gente tem um conjunto de habilidades técnicas no módulo amarelo que são comuns para todos os participantes, e a partir do módulo verde a gente começa a ter algumas bifurcações que se direcionam para carreiras de interesses desses jovens em diferentes áreas do conhecimento, mas ainda estando muito próximo da área de tecnologia, que é o universo em que o DPFL nasce, e nessa área que a gente também compreende que a gente vai conseguir potencializar o impacto que a gente gostaria de gerar no mundo. Segundo, as habilidades socioemocionais, então a gente se baseou para essa definição aqui das habilidades socioemocionais que são foco no programa de desenvolvimento a partir da Base Nacional Comum Curricular e a partir de pesquisas que a gente fez tanto com jovens quanto com mentores, além de dados e pesquisas que foram feitas por outras instituições e iniciativas que apontam uma coleta ainda maior e mais apurada de quais são as competências em defasagem para jovens da rede pública de ensino. Então, o programa de desenvolvimento ele vai focar em 5 competências socioemocionais que são divididas em 2 macrocompetências, que são resiliência emocional e autogestão. Terceiro fator é a mentoria individualizada. Então, a mentoria individualizada, vocês vão ver um pouco à frente, ela vai apoiar as habilidades socioemocionais principalmente, mas também as habilidades técnicas para que elas sejam desenvolvidas ao longo dessa jornada. E a mentoria individualizada ela é basicamente a forma que o DPFL compreendeu que seria possível customizar toda essa jornada. Então, o olhar da pessoa mentora para essa jornada e de uma forma individualizada é extremamente importante, porque a gente sabe que cada participante vai ter uma necessidade, vai ter uma experiência, vai ter um histórico, e o olhar da pessoa mentora para isso é totalmente diferencial. A gente fez algumas pesquisas ao longo desse último ano com os jovens e é unânime que o principal fator, a principal
o principal ativo do DPFL que eles consideram é a mentoria. Então, eu quero reforçar aqui a importância do seu apoio para que a gente desempenhe esse trabalho. E o último fator aqui é, de fato, a empregabilidade, então reforçando aqui o nosso compromisso em empregar em até 6 meses todos os jovens que são egressos do nosso programa através de empresas parceiras do DPFL. Legal, aqui rapidamente é o nosso certificado, o certificado da última fase. É basicamente quando a gente entende que os jovens estão aptos a de fato irem para esses parceiros e serem pipeline atrativo e qualificado de contratação, e também é no nosso Summit anual em que a gente entrega esses certificados para os jovens que conseguem finalizam o programa de desenvolvimento. Bom, finalmente falando do programa de mentores DPFL. A gente tem alguns direcionamentos para esse programa de mentoria voluntária, que você se inscreveu, foi aprovado e agora está participando do onboarding. Então, vocês vão perceber, e eu quero que vocês mantenham isso em mente, que esse programa ele deve navegar entre a estrutura que a gente propõe e a flexibilidade que uma mentoria individualizada pede. Então, o mentor ele precisa refletir a todo momento e estar muito dedicado aos desafios e às necessidades que cada jovem coloca. E por mais que a gente tenha um perfil e critérios de seleção para os jovens, a gente ainda tem personas de jovens diferentes dentro do programa de desenvolvimento que vão requerer também atuações diferentes de mentores e mentores. Então, falando um pouco sobre a dedicação do programa de desenvolvimento do DPFL, é uma dedicação de, em média, ao menos 25 horas voluntárias em 3 meses, incluindo 12 horas de mentoria individualizada. Então, o nosso ciclo de encontros são de 1 hora cada um, com um total de 12 encontros ao longo desses 6 meses, 4 horas de treinamento e de leitura. Então, esse vídeo aqui faz parte do treinamento, além dos outros documentos que vocês estão acessando nas pastas que foram compartilhadas com vocês. 6 horas de preparação entre atividades e comunicação com o aluno entre encontros. Então, tem todo um trabalho necessário entre encontros, previamente a encontros, posteriormente aos encontros, para que seja possível encaixar tanto o que veio do encontro anterior com o que está adiante em relação ao tema do próximo encontro. Então, é uma estimativa de 6 horas de dedicação para que esse trabalho também seja feito e para que todas as atividades que compõem a jornada consigam ser realizadas. E, além disso, a gente tem um espaço coletivo de aprendizagem e de troca de experiências, que são os encontros online com mentores do DPFL. São encontros mensais, com duração em média de 1 hora cada um, e é basicamente a forma que a gente continua reciclando e qualificando a capacitação dos mentores voluntários do programa. Bom, em relação às funções dos mentores do DPFL, a gente traz aqui 5 funções que traduzem essa jornada, que é uma jornada de aprendizado mútuo. Então, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é para que vocês estejam abertos e que compreendam que isso não é uma jornada que vai requerer um depósito de conhecimento de vocês para o mentorado de vocês. Vocês vão perceber que ao longo da jornada vocês também vão aprender muitas coisas com a sua mentorada, e que existe muita troca e muita construção, e que esse processo, no final das contas, ele deve ser uma construção dessa dupla para que seja potencializado os resultados que o mentorado busca para a sua vida, para a sua carreira. Então, a primeira e grande função da pessoa mentora é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais. Então, tanto ao longo dos encontros existem temas pré-definidos para falar sobre essas habilidades, quanto todo o direcionamento que é dado e a exemplificação de comportamentos que são passadas ao longo da mentoria conseguem moldar e guiar o jovem para que essas habilidades sejam desenvolvidas.
Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, que é quase que um trabalho constante ao longo da mentoria, é a compreensão dos desafios e das necessidades do seu mentorado. Então, vocês vão precisar estar atentos a todos os momentos em que um novo desafio, uma nova necessidade surge, por mais que ela não estivesse mapeada anteriormente. Então, acho que um exemplo legal de se dar, que eu ouvi uma vez de um mentor, era: a gente tinha um encontro pré-definido com um tema, só que acabou acontecendo uma coisa que não estava planejada entre a gente ter marcado e ter realizado o encontro, e a gente acabou mudando o escopo do encontro, porque aquilo era o que estava mais presente no momento e era onde faria mais sentido a gente dedicar o nosso tempo de mentoria. Então, esse é um exemplo também daquilo que eu disse entre navegar entre a estrutura e a flexibilidade. A estrutura dos encontros vocês vão ter todo o detalhamento em uma série de documentos que vão estar nas pastas que vocês receberam para o onboarding e para o treinamento de vocês, mas vocês vão precisar ter inteligência e perspicácia para conseguir resolver desafios que não estavam planejados anteriormente ou que não foram diagnosticados pelo DPFL. Terceiro ponto é a preparação para o mercado de trabalho e todo o direcionamento que existe ao longo dessa jornada para que a pessoa jovem que você está mentorando consiga se aproximar do mercado de trabalho. E aqui é quase que um outro critério que todas as pessoas que o DPFL tem dentro do seu programa de desenvolvimento estão desconectadas do mercado de trabalho. Então existe como eu mencionei ali no início, como um dos fatores que resumem a problemática que o DPFL trabalha, existe uma distância muito grande entre o mercado de trabalho e a situação que essas pessoas se encontram. Bom, aqui o nosso quarto papel é ampliar a rede de contatos do aluno mentorado, trazendo novas referências e modelos a serem seguidos. Então essa é uma coisa muito importante que vocês devem manter em mente e ir costurando essas novas referências e modelos ao longo da trajetória para que o jovem que está sendo mentorado consiga ampliar seus horizontes. E a gente quer fazer isso no final das contas, pois a gente acredita que é dessa forma que o jovem que passa pelo programa de desenvolvimento do DPFL vai conseguir alcançar voos maiores, vai conseguir ter sonhos grandes, vai conseguir definir metas e objetivos para a sua vida que façam com que seja necessário um desenvolvimento ainda maior de quem ele e ela é. E por último aqui, apoiar a construção de planos e metas para a carreira. Então, toda a jornada dos encontros, ela também coloca isso como uma das prioridades aqui dessa mentoria, fazendo com que a gente consiga ter essa visualização do futuro que se quer atingir, né, e como que a gente consegue chegar até lá. Bom, as habilidades socioemocionais são essas 5 que estão listadas aqui. Então, existe um encontro do programa de mentoria que está dedicado a cada uma dessas habilidades e a gente tem uma compreensão de que essas são as habilidades que vão conseguir colocar o jovem que participa do programa num próximo estágio de maturidade em relação ao seu desenvolvimento. Então, aqui novamente, uma vez que você, como mentor, percebe que alguma dessas habilidades está mais defasada ou está mais aprimorada, você tem toda a liberdade e é preciso que você consiga, nesse cenário, readequar a estrutura que foi sugerida, priorizando mais o que faz mais sentido ser desenvolvido e aprofundado e vice-versa. Bom, os valores do programa de mentoria são 4. Esses valores eles devem guiar todos os comportamentos que você, mentor, mentora do DPFL, tem ao longo da sua trajetória, ao longo do seu ciclo como voluntário da organização. Então, a primeira e talvez a mais importante seja criar confiança. A gente quer que vocês criem confiança e estabeleçam uma relação de profundidade com os seus mentorados, porque é dessa forma que a gente vai conseguir extrair, de fato, os pontos-chave dessa jornada
que a gente vai conseguir juntos levar para a transformação. Então é importante, para se criar confiança, ser vulnerável, ter uma escuta ativa, saber posicionar a sua fala de uma forma empática. Então, tudo isso acho que compõe formas que a gente entende que são possíveis de se criar confiança. E mesmo que a gente também compreenda que confiança se crie com o tempo, a gente gosta de pensar que também ao longo dos encontros que essa confiança vai se fortalecendo ainda mais, e também por isso a estrutura dos encontros está desenhada da forma que ela está. O segundo valor é definir objetivos alcançáveis. Então é importante que você pense e enxergue quais são os objetivos necessários para a realidade do seu mentorado, e não os objetivos que você acredita que são alcançáveis e que façam sentido para aquela situação. Então, aqui é muito mais importante reconhecer ganhos e avanços ao longo da jornada do que definir metas e objetivos totalmente fora da realidade que vão trazer uma quebra de expectativa para o jovem e para o mentor por conta do não atingimento desse objetivo em determinado período. Nosso terceiro valor é liderar com empatia. Então, liderar com empatia é basicamente saber guiar os encontros e saber guiar todo esse relacionamento de uma forma em que você consiga se colocar no lugar e na situação dessa pessoa, por mais que você não conheça nem de longe essa realidade. É necessário que esse exercício esteja vivo em você e que você consiga enxergar dessa forma para que a gente consiga ter um resultado bacana aqui no programa. E por último, e acho que esse último valor é quase que uma ação, um comportamento que deve ser bastante recorrente nos encontros e na tua relação com o mentorado, que é o incentivo, o incentivar. Os jovens que o DPFL trabalha, muitas vezes vêm de lugares em que não houve incentivo, em que não houve encorajamento, e pior, quando não há, ou quando há o contrário disso, né? Quando há o desencorajamento. Então, incentivar o seu mentorado dentro dos objetivos que ele tem na vida dele, dentro da visão de mundo que ele tem, ou dos bloqueios mentais que ele apresenta ter, são super importantes para que essas barreiras consigam ser atravessadas e dessa forma, para que o mentorado consiga se desenvolver ainda mais e da forma que a gente espera. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de encontros. Então, o plano de encontros, dos encontros ao longo de 3 meses, é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é estabelecendo a base. Então, é o momento em que deve ser feito um bom diagnóstico e um momento em que você deve exercitar bastante a sua escuta e fazer um registro muito qualificado de tudo que você ouve e do que é mais importante, do que é mais presente, do que essas conversas estão trazendo. Então a gente vai passar aqui pelo encontro 1 por um histórico profissional e pessoal. No encontro 2 a gente vai falar sobre sonhos e objetivos de vida. No encontro 3, sobre as habilidades técnicas, né? Então quase que um diagnóstico das habilidades técnicas em relação a esses objetivos de vida que foram falados no encontro 2. Para que a gente também consiga, a partir do encontro 3, ter um direcionamento da atuação do jovem no programa de desenvolvimento, né? Então, em relação a habilidades técnicas diante desse objetivo de vida, o que o meu mentorado já tem desenvolvido, o que ele não tem desenvolvido. O restante do programa do DPFL, a partir do módulo verde, o segundo módulo, ele vai focar justamente nessas habilidades técnicas que precisam ser desenvolvidas e aí através de todos os cursos e plataformas parceiras que a gente tem para que eles alcancem isso. A segunda etapa do ciclo de mentorias do DPFL é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então é o ciclo em que a gente vai falar sobre cada uma das 5 competências que esse programa foca. Vocês têm um documento todo detalhado que vai falar sobre objetivos de cada um desses encontros, formas de fazer esses encontros,
o que é necessário passar em cada um desses encontros. Então, vocês também têm todo esse material detalhado, que não é só esse resumo que vocês estão vendo aqui agora. Bom, terceiro bloco, terceira etapa é a preparação para o mercado de trabalho. Então, o Encontro 9 vai falar e vai focar no desenvolvimento e no aprimoramento do currículo. E o Encontro 10 vai fazer a preparação, a simulação de uma entrevista, que já está quase aí no final da jornada do jovem, tanto no programa de mentoria quanto no programa de desenvolvimento, ou seja, próximo à etapa de empregabilidade. Então, por isso que uma das etapas foca especificamente nisso. E a última etapa de encontros é o aprimoramento do projeto de vida. O projeto de vida é uma construção que esses jovens já fazem ao longo da sua trajetória acadêmica dentro das escolas, e a gente gosta da ideia de trabalhar com um instrumento que já vem sendo pensado e desenvolvido, e agora com um olhar customizado, individualizado, de um mentor, de uma pessoa experiente no mercado de trabalho como você, que consegue trazer uma qualificação e um detalhamento ainda melhor do que são essas metas em áreas da vida do jovem, e o aprimoramento desse projeto que tem o objetivo de colocar adiante os passos necessários para que se atinjam os objetivos de vida e de carreira dessa pessoa. Esse último encontro ele também vai contar com um fechamento, então é importante que esse ciclo seja concluído e que ele seja também olhado como uma etapa que requer uma percepção tanto do mentor quanto do jovem sobre como foi a experiência, qual foi a qualidade, né, desse programa, dessas conversas, a transformação gerada. Então, esse último encontro ele também vai trazer para a gente as percepções necessárias para que a gente consiga continuar melhorando. Bom, essa é a jornada da pessoa mentora. A pessoa mentora ela vem para a gente através de indicação de pessoas que já estão na rede e de outras redes parceiras, em que a gente entende que o nosso público está. Depois disso, a gente tem a seleção. Então, a gente também tem critérios para selecionar os mentores, que basicamente é experiência de mercado e disponibilidade de tempo para se dedicar ao programa de mentoria no fluxo que a gente compreende que vai conseguir gerar o impacto que o DPFL quer. Depois disso, a gente tem um onboarding e um treinamento. Vocês estão nessa etapa aqui, esse vídeo faz parte dela. Em seguida, que vocês finalizam todo o treinamento e as leituras e, enfim, tudo que está dentro das pastas, vocês são certificados como mentores DPFL, e a partir daí vocês podem se conectar com um mentorado através da nossa plataforma, que permite que vocês façam a conexão por conta própria, né? Que vocês mesmos busquem perfis que as interessem e que consigam se conectar através da nossa plataforma com a pessoa jovem para iniciar o trabalho da mentoria. A gente também faz matchings, mas com uma recorrência menor do que a disponibilidade que vocês, como usuários da plataforma, conseguem ter de se conectar proativamente com algum jovem que vocês queiram a partir da trajetória, do interesse de área, enfim, e outros critérios que vocês vão poder avaliar a partir do perfil que aparece lá. Depois disso, a gente tem os encontros de troca de experiências, que vão ser basicamente os 3 meses em que vocês vão estar trocando com outros mentores sobre a experiência do DPFL, além de ouvir boas práticas e casos de sucesso. E aí, por último, a gente tem 2 etapas que vão falar sobre a realização em si das mentorias, né? Então, o ciclo de 12 encontros, que na verdade está um pouco misturado com os encontros de troca de experiências entre mentores, que é a etapa anterior, que acontece mensalmente online. E depois disso a gente tem a pesquisa, né, sobre como foi a tua experiência no programa e o que a gente tem para melhorar, além da prestação de contas em relação às nossas atividades, né, as atividades do DPFL, como uma forma da gente, de fato, agradecer e compreender você como parte importante dessa jornada e do impacto que a gente gera. Bom, pessoal, estamos chegando no fim.
agora eu vou falar sobre os nossos diferenciais e sobre os diferenciais do programa de desenvolvimento do DPFL, que basicamente são argumentos para que você escolha seguir adiante nessa jornada e que esteja ainda mais comprometido com ela. Bom, a gente tem uma jornada que tem etapas de qualificação e de gamificação, então a gente tem esse olhar que tem o objetivo de gerar comprometimento e engajamento, tanto do jovem quanto do mentor, certo? E a gente acredita que esse é um ativo importante, que inclusive acontece dentro da nossa tecnologia, da nossa plataforma, e que permite que a gente consiga, e tenha conseguido até hoje, atingir os resultados que a gente atingiu. O DPFL também intermedia bolsas com universidades, tá? Então, os jovens que têm um destaque muito grande no programa de desenvolvimento recebem essa oportunidade e a gente vem costurando cada vez mais parcerias com universidades que estejam aptas a doar bolsas integrais ou parciais para esses grandes talentos que a gente vem formando e identificando. Terceiro ponto, a gente monitora e mensura o desenvolvimento dos alunos no programa a cada etapa e em todas as atividades que compõem cada um dos módulos, então a gente consegue compreender no detalhe quem que de fato está avançando, em que tempo esse avanço está sendo feito e quais são os motivos para um não avanço, enfim, então tem todo esse aprofundamento e esse suporte que a gente traz ao longo da jornada. A gente tem também o relacionamento e o contato com empresas para a contratação de jovens, então isso é o que consegue fazer com que a gente tenha uma taxa de empregabilidade no final da jornada que é bastante positiva e que consegue trazer, de fato, o impacto que a gente enxerga em conseguir um emprego formal. Então, muitas vezes, esses jovens ou nunca tiveram um emprego, ou estavam no emprego informal, ou no subemprego. E quando a gente olha para essa perspectiva de trazer posições de emprego dignas, a gente olha, de fato, para um aumento da renda desses jovens, das suas famílias, e assim aumentando a qualidade de vida. E por último, que acho que resume um pouco de tudo que eu apresentei para vocês aqui, é o nosso método de desenvolvimento próprio, tanto quando a gente olha para a estrutura programática do programa de mentoria, quanto para o programa de desenvolvimento do DPFL, que foi desenvolvido por especialistas em educação e por pedagogos que compreendem quais são os passos importantes dessa jornada para que a gente consiga formar e empregar mais jovens no Brasil. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa apresentação. Vocês têm uma jornada pela frente com o DPFL e eu estou muito feliz e muito grato de ter vocês aqui com a gente. É um grande prazer e qualquer dúvida, eu quero que vocês saibam que